Gênesis capítulo 33. Jacó estava observando a estrada e viu quando Esaú se aproximava com seus 400 homens. De imediato separou as crianças, deixando-as com Lia, Raquel e as 2 escravas. Pôs as escravas à frente de todos. Depois, Lia e seus filhos e por último Raquel e José. Ele foi adiante deles e, à medida que se aproximava de seu irmão, curvou-se 7 vezes em sinal de respeito. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou. Os 2 choraram. Esaú olhou para o grupo à volta dele, as mulheres e as crianças, e perguntou: "Quem são estes que estão com você?" Jacó disse: "São os meus filhos com os quais Deus se agradou em me abençoar." As escravas com seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, vieram Lia e seus filhos, e eles também se curvaram. Por fim, José e Raquel se curvaram diante de Esaú. Esaú perguntou: "E o que são todos aqueles animais que encontrei no caminho? Eu os enviei na esperança de que preparassem o caminho para o meu senhor me receber." Esaú disse: "Ora, meu irmão, eu tenho tudo de que preciso. Fique com o que é seu." Mas Jacó insistiu: "Por favor, se você sentir no coração que deve me receber, aceite os meus presentes." Quando vi seu rosto, foi como se tivesse visto o rosto de Deus sorrindo para mim. Aceite os presentes. Deus tem sido bom para comigo e tenho mais do que preciso. Diante da insistência do irmão, Esaú aceitou os presentes. Esaú propôs: "Vamos recomeçar juntos a viagem. Eu irei à frente." Mas Jacó respondeu: "Meu senhor, pode ver que meus filhos são frágeis e os rebanhos têm suas crias para amamentar, o que exige um ritmo lento na viagem. Se eu exigir muito deles, mesmo que por um só dia, posso perdê-los. Assim, meu senhor, siga na frente de seu servo, enquanto vou com calma no ritmo dos meus rebanhos e filhos, e me encontrarei com você em Seir." Esaú disse: "Ao menos deixe-me pôr a seu serviço algum dos homens que estão comigo." Jacó respondeu: "Não é preciso. A forma generosa como me recebeu era tudo que eu precisava." Então Esaú pôs-se a caminho de Seir naquele mesmo dia. Jacó seguiu para Sucote. Ele construiu um abrigo para si e um local para recolher os animais. Foi assim que o lugar ficou conhecido como Sucote, abrigos. E foi assim que Jacó chegou são e salvo a Siquém, na terra de Canaã, depois de percorrer todo o caminho desde Padã-Arã. Ele acampou perto da cidade e comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a terra em que armou suas tendas. Pagou 100 moedas de prata por ela, construiu um altar e ali deu o nome de El Elohe Israel. Poderoso é o Deus de Israel. Gênesis capítulo 34. Certo dia, Diná, filha de Lia e Jacó, foi visitar algumas mulheres naquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, líder do local, viu Diná e a estuprou. Mas depois passou a sentir forte atração pela moça. Apaixonado por ela, tentava ganhar sua afeição. Por isso foi pedir a seu pai, Amor: "Consiga aquela moça como esposa para mim." Jacó ficou sabendo que Siquém havia estuprado Diná. Como os filhos haviam saído para cuidar dos animais no campo, ficou esperando que eles chegassem em casa para discutir o assunto. Nesse meio tempo, Amor, pai de Siquém, procurou Jacó para tentar um contrato de casamento. Enquanto isso, no caminho de casa, os filhos de Jacó ficaram sabendo do que havia acontecido e ficaram furiosos. O estupro que Siquém havia cometido contra a filha de Jacó não era algo que podia ser tolerado nem suportado na família de Israel. Amor falou a Jacó e seus filhos: "Meu filho Siquém está perdidamente apaixonado por sua filha. Peço que você a dê em casamento a ele. Façamos casamentos entre nossas famílias. Entreguem suas filhas a nós e entregaremos as nossas a vocês. Vocês podem viver no meio de nós como uma família. Podem fixar residência aqui e viver como um de nós. Há boas oportunidades de prosperar aqui." Mas Siquém falou em causa própria, dirigindo-se ao pai e aos irmãos de Diná: Por favor, aceitem, pagarei qualquer preço. Estipulem o preço que quiserem pela noiva. O céu é o limite,
mas permitam que essa moça seja minha esposa. Os filhos de Jacó deram uma resposta dissimulada a Siquém e ao pai dele, afinal a irmã havia sido vítima de estupro. A proposta deles foi essa: isso não é possível. Jamais daríamos nossa irmã a um homem incircunciso. Seria uma desgraça para nós. A única forma de chegarmos a um acordo é se todos os homens do seu povo forem circuncidados, como nós. Aí sim poderemos trocar livremente nossas filhas e realizar outros casamentos entre nós. Só assim ficaremos à vontade e poderemos ser uma família grande e feliz. Mas se essa condição não for aceita para vocês, pegaremos nossa irmã e iremos embora. A sugestão pareceu justa para Hamor e Siquém. O moço estava tão apaixonado pela filha de Jacó que concordou em fazer o que eles estavam pedindo. Ele era o filho mais admirado da família de seu pai. Na intenção de cumprir o acordo, Hamor e seu filho foram para a praça principal da cidade e falaram ao conselho de cidadãos: esses homens nos estimam. São os nossos amigos. Devemos permitir que se estabeleçam aqui e fiquem à vontade. Há espaço de sobra para eles na terra. Poderemos até dar nossas filhas em casamento e receber as deles. Mas esses homens só aceitarão o convite para viver entre nós como uma grande família, com uma condição: que todos os homens sejam circuncidados como eles. Trata-se de um ótimo negócio para nós. Essa gente é rica e tem grandes rebanhos de animais. Com essa aliança, tudo passará a ser nosso. Portanto, vamos fazer o que eles nos pedem, para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que tinham influência na cidade concordaram com Hamor e com Siquém. Assim, todos os homens ali foram circuncidados. 3 dias depois, quando todos os homens ainda sentiam dores, Simeão e Levi, filhos de Jacó e irmãos de Diná, cada um com sua espada, saíram pela cidade como se fossem donos do lugar e mataram todos os habitantes do sexo masculino. Também mataram Hamor e seu filho Siquém. Resgataram Diná da casa de Siquém e foram embora. Os outros filhos de Jacó chegaram ao local depois da matança e saquearam a cidade inteira como vingança pelo estupro de Diná. Levaram tudo que encontraram na cidade e no campo, todo o gado, rebanhos, jumentos e objetos. Além disso, levaram cativas todas as mulheres e crianças e vasculharam todas as casas em busca de algo de valor. Jacó repreendeu Simeão e Levi: vocês sujaram meu nome no meio do povo aqui, esses cananeus e ferezeus. Se eles decidirem se unir e nos atacar, não teremos a menor chance porque somos muito poucos. Eles fariam desaparecer meu nome e minha gente sem nenhuma dificuldade. Eles responderam: ninguém vai tratar nossa irmã como se ela fosse uma prostituta e escapar impune. Gênesis 35. Deus disse a Jacó: volte para Betel, fique ali e construa um altar para o Deus que se revelou a você quando você fugia de seu irmão Esaú. Jacó reuniu a família e instruiu todos os que viviam com ele: desfaçam-se de todos os deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Tomem banho e ponham roupas limpas, pois estamos indo embora para Betel. Vou construir ali um altar para o Deus que me respondeu quando eu estava em apuros e que desde então tem estado ao meu lado aonde quer que eu vá. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que guardavam e também os brincos que usavam como amuletos. Jacó enterrou tudo debaixo de um carvalho em Siquém. Em seguida foram embora. Um pavor que chegava a paralisar tomou conta das cidades das redondezas. Assim, ninguém se atreveu a sair e perseguir os filhos de Jacó. Jacó e seu grupo chegaram a Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Construiu ali um altar e deu a ele o nome de El-Betel, Deus de Betel, porque era o lugar em que Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Foi nessa ocasião que Débora, serva de Rebeca, morreu. Ela foi sepultada perto de Betel, debaixo do carvalho que recebeu o nome de Alon-Bacute, carvalho do choro. E Deus revelou-se outra vez a Jacó, depois que ele havia voltado de Padã-Arã, e o abençoou. Seu nome é Jacó, calcanhar, mas esse não será mais seu nome.
De agora em diante, você será chamado Israel, aquele que luta com Deus. Deus continuou: Eu sou o Deus forte. Tenha filhos, frutifique. Uma nação, uma comunidade inteira de nações procederá de você. Reis virão de seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque, agora dou a você e também a seus descendentes. E Deus se foi, elevando-se do lugar em que havia falado com ele. Jacó ergueu uma coluna de pedra no local em que Deus havia falado com ele, derramou sobre ela uma oferta de bebida e a ungiu com óleo. Dessa forma, Jacó consagrou o lugar em que Deus havia falado com ele, Betel, casa de Deus. A caravana partiu de Betel e ainda estavam a uma boa distância de Efrata, quando Raquel entrou em trabalho de parto. Um parto muito complicado. Quando as dores chegaram ao ponto máximo, a parteira disse a ela: Não tenha medo, você teve mais um menino. Antes de dar o último suspiro, porque estava morrendo, deu a ele o nome de Benoni, filho da minha dor. Mas seu pai preferiu chamá-lo de Benjamim, filho da boa sorte. Raquel morreu e foi sepultada na estrada de Efrata, isto é, Belém. Jacó ergueu ali uma coluna para marcar o local do túmulo, que está ali até hoje, a pedra do túmulo de Raquel. Israel seguiu seu caminho e acampou em Migdal-Éder, no tempo em que Israel vivia naquela região. Ruben teve um caso com Bilá, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo. Jacó tinha 12 filhos, os que ele teve com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Os que ele teve com Raquel: José e Benjamim. Os que ele teve com Bilá, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Os que ele teve com Zilpa, serva de Lia: Gade e Azer. Esses são os filhos de Jacó que nasceram em Padã-Arã. Por fim, Jacó chegou de volta à casa de seu pai Isaque em Quiriate-Arba, a atual Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam residido. Isaque estava agora com anos de idade. Então, deu seu último suspiro e morreu em idade muito avançada. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram no túmulo da família. Gênesis capítulo 36. Esses são os descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã: Ada, filha de Elão, o Hitita; Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu; Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho, Elifaz. Basemate deu à luz a Reuel. Olibama deu à luz a Jeus, Jalão e Corá. São esses os filhos que nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú reuniu suas esposas, filhos e filhas, todos os de sua casa e também os animais bem adquiridos em Canaã, e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Os dois tinham tanto bem que não era possível viverem no mesmo lugar. A terra não comportava os rebanhos que os dois possuíam. Por isso, Esaú acabou fixando residência na região montanhosa de Seir. Esaú e Edom são a mesma pessoa. Estes são os descendentes de Esaú, antepassado do povo de Edom na região montanhosa de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Esaú com sua esposa Ada; Reuel, filho de Esaú com sua esposa Basemate. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefo, Gaetã, Kenaz. Elifaz tinha uma concubina chamada Timna, com quem teve Amaleque. Esses foram os netos de Ada, esposa de Esaú. E estes são os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá, netos de Basemate, esposa de Esaú. Esses são os filhos de Olibama, esposa de Esaú, filha de Aná, filho de Zibeão. Ela teve com Esaú os filhos Jeú, Jaalão e Corá.
Esses são os chefes tribais entre os descendentes de Esaú. De Elifaz, filho mais velho de Esaú, vieram os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque, chefes de Elifaz na terra de Edom, todos eles filhos de Ada. Dos filhos de Reuel, filho de Esaú, vieram os chefes tribais Naate, Zerá, Samá e Mizá. São os chefes de Reuel na terra de Edom, todos eles filhos de Esaú com Basemate. Estes são os filhos de Olibama, esposa de Esaú, os chefes tribais Jeus, Jalão e Corá, chefes que Esaú teve com Olibama, filha de Aná. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom e seus chefes tribais. Estes são os descendentes de Seir, o Oreu, nascido naquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. São esses os chefes tribais dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã, Ori e Emã. A irmã de Lotã era Tina. Os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Esse é o Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto enquanto levava os jumentos de seu pai Zibeão para pastar. Os filhos de Aná, Dizon e sua filha Olibama. Os filhos de Dizon, Rendã, Esbã, Itra e Querã. Os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes eram os chefes tribais dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã, chefe dos Oreus segundo cada tribo na terra de Seir. São estes os reis que reinaram em Edom antes que houvesse rei em Israel. Belá, filho de Beor, foi rei em Edom. Dinabá era o nome de sua cidade. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, assumiu seu lugar. Jobabe morreu e foi sucedido por Uzã, da terra dos Temanitas. Uzã morreu e foi sucedido por Hadad, filho de Bedade. Ele foi o rei que derrotou os midianitas em Moabe. Avite era o nome de sua cidade. Hadad morreu e Sanlá de Masreca assumiu seu lugar. Sanlá morreu e Saul de Reobote, que ficava perto do rio Eufrates, assumiu em seu lugar. Saul morreu e foi sucedido por Baal-Anã, filho de Acbor. Baal-Anã, filho de Acbor, morreu e Hadad assumiu em seu lugar. Paú era o nome de sua cidade. Sua esposa chamava-se Bet-Tabel, filha de Matrade, neta de Mesaabe. E estes são os chefes tribais da linhagem de Esaú, segundo suas tribos e de acordo com suas regiões: Timna, Alvã, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Bibsar, Magdiel e Irã, líderes de Edom nas várias regiões que ocuparam. Esses foram os descendentes de Esaú, antepassado dos Edonitas. Mateus capítulo 9. De volta ao barco, o mestre e seus discípulos atravessaram o mar e regressaram à cidade de Jesus. Mal saíram do barco, alguns homens que carregavam um paralítico numa maca se aproximaram e o puseram diante deles. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: "Anime-se, filho, eu perdoo seus pecados." Mas alguns líderes religiosos cochicharam entre si: "Que blasfêmia!" Conhecendo o pensamento deles, Jesus lhes perguntou: "Por que o cochicho? O que acham que é mais fácil dizer? Eu perdoo seus pecados ou levante-se e ande? Pois bem, para que fique claro que sou o Filho do Homem e que estou autorizado a fazer uma coisa e outra, voltou-se para o paralítico e ordenou: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E o homem assim o fez.
A multidão ficou ao mesmo tempo atemorizada, maravilhada e satisfeita por constatar que Deus havia autorizado Jesus a realizar tal milagre no meio deles. Enquanto caminhava, Jesus avistou um cobrador de impostos. Seu nome era Mateus. Jesus o convidou: "Venha comigo." Mateus levantou-se e passou a segui-lo. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Mateus com seus seguidores mais próximos. Um grupo de pessoas de má reputação se juntou a eles. Quando os fariseus viram Jesus no meio daquela gente, ficaram indignados e foram tomar satisfação com seus discípulos. Que exemplo está dando seu mestre andando com essa gente desonesta e essa ralé? Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Pensem no significado deste texto das Escrituras. Procuro misericórdia, não religião. Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa, que se acham justos. Pouco depois, os seguidores de João aproximaram-se e perguntaram: por que nós e os fariseus adotamos a disciplina do jejum, mas os teus seguidores não? Jesus respondeu: numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. E continuou: ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. Assim que acabou de falar, um oficial local apareceu. Curvou-se educadamente e disse: minha filha acabou de morrer, mas se o Senhor impuser as mãos sobre ela, tenho certeza de que ela viverá. Jesus foi com ele e os discípulos o seguiram. No caminho, uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos esgueirou-se por trás dele e tocou-lhe levemente a roupa. Ela pensava: basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. Entretanto, Jesus virou-se e a surpreendeu, mas logo a tranquilizou. Coragem, filha, você se arriscou por causa de sua fé e agora ficará bem. No mesmo instante, a mulher ficou curada. O grupo chegou à casa do oficial e abriu caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles. Afastem-se, a menina não está morta. Assim que se livrou da multidão, ele entrou e pegou a mão da menina e a levantou. Viva! A notícia logo se espalhou e correu por toda a região. No caminho de volta, Jesus foi seguido por 2 cegos que gritavam: misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ele entrou em casa e os cegos entraram com ele. Jesus perguntou: vocês realmente acreditam que sou capaz de curá-los? Eles disseram: sim, mestre. Ele tocou os olhos deles e disse: seja como vocês creem. E aconteceu, eles passaram a enxergar. Jesus advertiu-os com severidade: não deixem ninguém saber como isto aconteceu. No entanto, mal saíram pela porta e começaram a contar a todos que encontraram sobre o ocorrido. Os 2 ainda estavam saindo quando um homem acometido de mudez por causa de um espírito maligno foi trazido a Jesus, que expulsou o espírito atormentador. O homem deu a falar como nunca antes. As pessoas aplaudiram. Nunca houve algo assim em Israel. Os fariseus saíram resmungando: isso não passa de um truque. Ele provavelmente faz pacto com o diabo. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. O povo estava confuso e sem rumo. Eram como ovelhas sem pastor. Que grande colheita temos aqui, disse aos discípulos, mas tão poucos trabalhadores. Ajoelhem-se e orem, pedindo mais trabalhadores.